Irmãos, todos nós que temos fé e acreditamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos o quê? Filhos de Deus. Fala, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, mais forte, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você, como filho de Deus, você tem uma herança da parte de Deus também. Amém? Herança da vida eterna, ela é uma promessa para cada um de nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Esta herança é uma herança futura, porque quando Jesus voltar, nós vamos herdar essa herança. Mas não quero falar também da herança material, que é as coisas materiais, porque quando a gente fala de herança, o que é que vem na nossa mente? Vem uma pessoa muito rica, uma pessoa que tem muitas posses, muitos bens, e aí essa pessoa, ela faz ali um testamento para deixar tudo aquilo que ela tem, os herdeiros dela, os filhos, né? Vamos colocar assim. E não é dessa herança que eu também vou falar, eu vou falar de uma herança que está hoje, porque não foi ontem, não é amanhã, ela é hoje. Nós podemos desfrutar dela hoje, mas para isso nós precisamos aprender algumas coisas dentro da palavra, para a gente entender como que a gente pode desfrutar desta herança que o Senhor tem para cada um de nós, amém? Por isso, abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, do verso 1 em diante, aí a gente vai ler a palavra do Senhor. Você não trouxe a sua Bíblia, acompanha conosco aqui. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama a papai. Assim que já não és mais servo, mas filho e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Então, nós temos uma herança. Esta herança está aí para que todos nós venhamos usá-la. Mas o que é que Paulo está dizendo ali? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele faz uma comparação, de uma criança com o cristão. Aquela criança que vai receber uma herança do seu pai, ela ainda não tem o quê? Maturidade para administrar aquela herança que ela vai receber. Se hoje uma pessoa que tem bastante dinheiro e o filho dela for menor de idade e ela estiver, vamos colocar aqui, o médico deu um diagnóstico de morte para ela, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai contratar tutores, pessoas maiores de idade, responsáveis para quê? Administrar aquela herança até aquela criança ou aquele adolescente pegar a maioridade, amadurecer para ela mesma administrar os bens dela. Isso falando, mundo físico, bens materiais.
mas nós temos uma herança espiritual. E essa herança espiritual que eu estou falando hoje não é a vida eterna, porque a vida eterna nós vamos conquistar ela lá na frente, é uma promessa, é uma herança futura, a não ser que você queira morrer hoje, aí você vai receber ela hoje, mas se você não quer morrer lá hoje, vai ser uma herança para você futura. Mas aí, o que acontece? Paulo, ele está ensinando para nós ali, que para nós adquirirmos estas heranças espiritual que o Senhor tem para nós precisamos o quê? Amadurecer na fé, amadurecer dentro da palavra de Deus. Como que nós vamos amadurecer dentro da palavra de Deus? Lendo e estudando e se aplicando a palavra. Porque se nós não se aplicar a palavra, se nós não começarmos a ler a palavra, não estudar, não procurar entender, nós não vamos amadurecer espiritualmente. Nós vamos ficar como criança, nós vamos ficar como os adolescentes, né? Por exemplo, a gente vê muitos crentes mimimi. É aquele crente que não pode ser chamado a atenção, aquele crente que você não pode falar nada, que ele começa a murmurar, é aquele crente que quando ele está com um problema na casa dele, às vezes ninguém está sabendo, nós não somos adivinhos, também não temos bola de cristal, e às vezes a pessoa não fala nada, ninguém vai lá na casa dela fazer uma visita, ela quer sair da igreja, é um crente imaturo. Mas se nós formos ver hoje tudo que está à nossa volta, porque Deus criou os céus e a terra, não é isso? Deus não criou os céus e a terra? Tudo que está na terra pertence a quem? Tudo que está na terra pertence a quem? Gente, mas vocês estão falando muito baixo. Tudo que está na terra pertence a quem? Deus. Deus, ele é o quê? O nosso Pai. Então, se ele é dono de tudo, você também pode desfrutar de tudo. A herança não é sua. Você pode desfrutar dela, mas ela não é sua ainda. Porque Deus, ele é o nosso Pai, então ele é dono de tudo. Então, quando Paulo, ele está falando que nós temos que amadurecer, é amadurecer a nossa mente para que nós venhamos desfrutar nesta terra ainda de tudo que Deus tem para nós. Gente, olha, nós estamos na quarta-feira de milagre. Milagre, ele é algo que o homem não pode fazer. O milagre é algo sobrenatural, é aquilo que o homem não faz, somente Deus. Então, se você tem um desejo de ter um carro, olha, tá, você tem que orar, para assim, olha, me capacita, me dá condições de ter um carro, me capacita de manter esse carro. Mas a pessoa acha que ela ter um carro tem que ser um milagre na vida dela. Mas aí ela não vai na autoescola, ela não tira a carteira de habilitação, ela não aprende a administrar os bens materiais dela. Isso se chama o quê? É amadurecimento. Então, olha para vocês verem, né? Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo, ainda que o seu pai é dono de tudo, e assim, como herdeiro dele, você também é dono de tudo, não faz diferença entre você e escravo. Ou servo, vamos colocar assim, não faz diferença, você ainda é servo. Nós sendo filho de Deus, Deus não vai te dar tudo assim de mão a banana. Deus não vai chegar e vai te colocar tudo no seu colo, ou tudo sobre você, porque você não é maduro ainda o suficiente para receber tudo que Deus tem para você. Quando você tiver amadurecimento espiritual, Deus vai te dar, porque nós estamos vendo aí, muitas pessoas que não têm amadurecimento espiritual, está recebendo algo de Deus, e não está sabendo o que fazer com aquilo. Então, se Deus pegar hoje e começar a derramar dons espirituais em cima de mim, vamos colocar, eu tenho um dom de línguas, né? Aí, mas ele coloca um dom de maravilhas e de profecias. Como que eu vou lidar com esse dom? Como que você vai lidar com esse dom? Como que
você vai lidar com essas coisas espirituais, esta herança que Deus vai te ajudar a administrar. Como que é isso? Porque se você ainda é filho e você ainda está debaixo de um tutor, isso quer dizer que você não pode administrar totalmente algumas coisas que está na sua herança. Então, se você não pode administrar algumas coisas que estão lá, o que vai acontecer? O Pai, Deus, o que ele vai fazer? Ele vai prevenir você daquilo, ele não vai te entregar aquilo agora. Ele vai falar para você. Tem gente que vai ao monte e começa a orar: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Deus fala: não é tempo, não é hora. Mas a pessoa: eu quero. Deus faz o quê? Libera. E a pessoa acaba o quê? Causando ali a sua fraqueza espiritual, ou às vezes até a morte espiritual, se desviando da palavra de Deus, porque achou que Deus deu e tomou. Na verdade, Deus falou: olha, você está treinando demais, eu vou deixar você quebrar a cara para você aprender. Então, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, para que nós venhamos entender, que a herança espiritual na nossa vida, nós precisamos de um tutor para nos guiar, para nos orientar, para nos direcionar. E esse tutor que veio, ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito Santo de Deus. Assim como no mundo físico, aquela pessoa que vai receber uma grande herança, ela precisa de pessoas. Aquele menino que vai receber uma grande herança precisa de um tutor para orientar ele, para mostrar como ele vai fazer, como lá na frente ele vai administrar. Nós também precisamos de um tutor na nossa vida, e Deus enviou esse tutor, e ele é o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que ele está onde? No nosso coração. Então, se esse tutor ele está no nosso coração, tudo que está à nossa volta hoje, falando bens materiais, você pode desfrutar. Se você quer ter um carro, você pode ter um carro. Se você quer ter uma casa boa, você pode ter uma casa boa. Se você quer ter um salário bom, você pode ter um salário bom. Só que tem um porém, porque a vida eterna que nós vamos herdar, ela é pela fé. Não é isso? Ela é pela fé. Nós acreditamos e temos fé que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então nós aceitamos Jesus o quê? Pela fé. Só que o que acontece? Olha o grau de maturidade hoje do mundo. As pessoas acham que Deus tem herança para eles somente aqui nesta terra. Ele quer ter o melhor carro, ele quer ter a melhor casa, ele quer ter o melhor salário, ele quer ter uma empresa boa, mas esquece da herança espiritual que Deus tem para conosco. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela não consegue entender que Deus tem uma herança para ela, uma herança espiritual, ela começa a viver somente a herança terrena. E a herança terrena é nossa, irmãos. Nós podemos usar a hora que nós quisermos. Só que a fé, para a gente usar essa herança terrena, nós temos que acrescentar não somente a fé, mas alguns conhecimentos. Se você quer ter um carro, você tem fé para isso? Tem. Você tem o conhecimento de dirigir? Você foi na autoescola? Você é habilitado para dirigir? Aí eu quero ser dentista. Tá? Na fé, beleza, ótimo. Mas você não vai lá na faculdade estudar? Você não vai fazer odontologia? Ah, eu quero ser médico. Beleza, na fé. Tá, tem que ter fé mesmo. Porque a fé tem que fazer parte de nós. Mas você precisa ir numa faculdade estudar medicina. Então a fé, para a gente viver a herança que Deus veio terrena para nós precisamos acrescentar nela alguns acessórios. E esses acessórios é o estudo. É você estudar, é você se aplicar, é você você trabalhar, é você se esforçar. Aí eu quero ter um carro que custa 500 mil. Tá, trabalha para isso, corre atrás. Aí eu quero ter uma casa que vale 1 milhão. Tá, beleza, você pode ter. Vai lá, estuda para isso, faz uma faculdade, monta uma empresa. Quando essa empresa estiver te dando condições de você ter, você vai ter. Tenho fé, mas também tem que trabalhar. Se você não acrescentar um trabalho na sua fé, não vai adiantar. Você não vai conseguir pegar a herança que está aqui. Lembra lá daquela mulher que estava conversando com Jesus, pedindo a Jesus:
simplesmente para pegar as migalhas que caíam da mesa? E Jesus, não, você, porque tem muita gente hoje em dia que acha que o cachorro faz parte da família, e não faz. E aquela mulher que não, quero pegar e tal, e Jesus falou assim, olha, o fato de você estar na casa não significa que você é herdeiro na casa. O fato de você estar dentro da igreja não significa que você vai herdar alguma coisa de Deus. Você tem que tomar cuidado, amadureça a sua mente, amadureça a sua vida espiritual. Tem muitas pessoas que estão na igreja e não têm a maturidade para entender que quando Deus não dá uma casa para ela sai da igreja. Ah, mas Deus não me deu, eu estou orando tem 5 anos, Deus não me deu uma casa. Você fez o que pela casa? O que você acrescentou além da fé? Eu estou orando para Deus me dar um carro, eu ando a pé, quando chove eu molho, chego no trabalho, tenho minha calça molhada até no joelho, e saio com meu cabelinho todo pranchado, volta todo bagunçado, porque eu não tenho carro. E o que você está acrescentando para você ter o carro? Porque você está orando, então você tem fé. Mas o que você está acrescentando para ter esse carro? O que você está acrescentando para você ter uma família? Não é simplesmente orar para ter uma família não, irmãos. Quem tem família sabe. Família é uma bênção de Deus, é um projeto de Deus. Mas, se você não tiver, principalmente um homem psicológico aí, arrumado, aquele assim, aquela maturidade mesmo para ter uma família, muitas das vezes a família ela começa e aquela aliança é quebrada. Isso quando a pessoa ela não espera em Deus, assim como eu fiz, casei antes do tempo, antes do amadurecimento, não tinha, a minha mente não estava madura, meu bolso não estava maduro, nada meu estava maduro, minha vida espiritual então nem se fala. Eu não tinha amadurecimento nenhum para ter uma família, constituir uma família. Irmãos, pensa, penei, fui amadurecendo, estou amadurecendo. Cada dia da minha vida eu amadureço um pouquinho mais. E olha que muitas das vezes parece que Deus fala, olha, agora é a sua vez. Já aconteceu isso comigo. Falei, não, agora é minha vez. Ótimo. Fui ver que eu não estava maduro para aquilo lá. Voltei para trás. Opa, peraí. Não. Então, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer a nossa mente na palavra de Deus, para que nós possamos entender qual é a herança que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que amadurecer para entender. Lembra do filho pródigo? Ele tinha amadurecimento para administrar a herança dele? Tinha ou não, igreja? E o irmão dele mais velho tinha amadurecimento? Sim ou não, igreja? Não. Não tinha. O irmão dele também não tinha amadurecimento. O fato dele não ter saído de casa significa que ele tinha amadurecimento não, irmãos. Sabe por causa de quê? Porque quando o irmão dele voltou e o pai matou um cabrito cevado para fazer uma festa em comemoração dele voltar, o que ele falou para o pai dele? O senhor nunca me deu um cabrito para mim fazer uma festa para mim e para meus irmãos. O pai dele virou para ele e falou assim, o cabrito é seu, tá aí. Você não pegou porque você não quis. E, tá vendo como é que ele não tinha amadurecimento? Não tinha. Se ele tivesse amadurecimento, ele ia falar assim, pai, olha, meu irmão voltou, vou chamar meus amigos também, vamos matar mais um, vamos fazer uma festona aqui. Ele não tinha amadurecimento, e assim hoje em dia está. Muitas pessoas não têm amadurecimento para pegar as coisas que Deus deixou aqui. O ímpio vem e pega a sua herança, o ímpio vem e pega aquilo que é seu, sendo que a palavra de Deus fala o contrário, que a riqueza do ímpio ela é nossa, só que nós não temos amadurecimento para pegar, nem todos, né, irmão? Lógico. Tem muito cristão aí que é muito bem sucedido, né? Faculdade, médico, dentista, eu conheço muitas pessoas aí que são cristãos e tem muitas coisas, mas a maioria não consegue desfrutar. Por quê? Deus está falando, olha, está aí, é meu, você é meu filho, pode usar, pode ficar à vontade. Não é seu, você é um administrador de Deus, você pode usar. Você ainda não tem maturidade
para você receber tudo que Deus tem para te dar. Mas na hora que você entender que é o Espírito Santo que vai te conduzir, que vai te direcionar, que vai te guiar para essa herança, meus irmãos, as bênçãos de Deus vão subir na sua vida. As bênçãos de Deus vai chover na sua vida, porque nós temos que ter maturidade que nós estamos debaixo de um tutor, e esse tutor ele é o Espírito Santo. E se você não crescer espiritualmente dentro da palavra de Deus, você não vai entender que esse tutor ele está te conduzindo, ele está te direcionando para uma vida eterna. E lá na frente, quando chegar a hora de você receber a sua herança, o que é que vai acontecer? A herança não vai para você. Porque no meio do caminho você ficou prestando atenção em coisas que você ainda não tem cabimento de aguentar. Né? A gente viu aí esse menino novo, recebeu algo de Deus, não tinha maturidade para lidar com aquilo. A confusão que foi que deu. Né? Não tem nada, não falo nada, não sei de nada, mas eu só estou citando aqui um exemplo. Poderia ser eu, poderia ser outra pessoa que recebesse alguma coisa de Deus e não tem maturidade. Será por quê? Será que foi feita a cabeça dele? Será que aconteceu para ele receber? Será que alguém instigou ele a querer pegar algo que ainda não é dele? Muitas das vezes, quando pegamos algo fora do nosso tempo de receber aquilo, nós fazemos bagunça na nossa vida. Por exemplo, quando casei antes da hora, fiz uma bagunça danada. Aquilo que era difícil, ficou mais difícil. Todos nós que casamos antes da hora, antes de amadurecer, sabemos disso. Então, você moça, você rapaz, que está aí namorando, muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes o seu namorado não tem maturidade ainda para receber a coisa mais preciosa que você tem. Às vezes, a sua namorada não tem ainda maturidade para receber de você o de mais precioso você tem. Muito cuidado com o que vocês estão fazendo, porque a maturidade, quando você amadurece, não é qualquer coisinha que vai chegar diante de você e você vai ficar ali prostrado, parado, olhando. Não, você vai ter maturidade, você não vai fazer como aquele irmão mais velho do filho pródigo. O Senhor nunca me deu. Aí às vezes a pessoa fala comigo, Deus nunca me deu isso, Deus nunca te deu aquilo. Ele já te deu, irmãos. Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele já nos deu, porque nós vivíamos na lei. Jesus ele veio e quebrou a lei, não acabou com a lei, Ele quebrou a lei. Nós aceitamos Ele pela fé, nós acrescentamos algumas coisas na nossa fé, estudo, conhecimento. Por exemplo, um pastor, ele é teólogo, então ele fez o que? Ele foi lá, acrescentou na fé dele o que? O estudo da palavra, o amadurecimento da palavra. Não estou falando que todo mundo tem que fazer teologia, não. Estou falando que você precisa amadurecer espiritualmente para você viver uma vida plena diante de Deus. Você quer viver uma vida abundante aqui? Começa a comer a palavra de Deus, começa a amadurecer espiritualmente, começa a amadurecer dentro da palavra de Deus, começa a ser um cristão maduro, começa a entender que nem toda vez que você pedir para Deus, Deus vai abrir mão. Começa a entender que nem toda vez que você quiser um milagre, vai acontecer na sua vida. E às vezes você não está preparado ainda para receber aquele milagre. Mas quando você estiver preparado, meu irmão, pode ter certeza, você vai receber um grande milagre na sua vida. Um fato que aconteceu na minha vida, 2012, novembro de 2012, eu estava trabalhando e tinha uma senhora lá, Tereza, todo mundo chamava ela de Terezinha, desse tamanhozinho. Eu gostava dela como se fosse, gosto dela ainda, mas ela como se fosse a minha mãe. Um dia ela falou com a minha mãe, Douradinha, esse menino seu é como se fosse o meu filho. E quando eu comecei aqui na igreja em 2011, ela me ensinou muita coisa. Ela era uma mulher de Deus, ela ia na Barão de Guerra.
mulher assim, de Deus, de oração. A gente sempre chegava lá de manhã cedo, orava, e aquele negócio todo humilde. Fui muitas vezes na casa dela, os filhos dela assim. Mas um dia, cidade de Igarapé, no domingo, o rapaz pulou dentro da casa dela para matar o filho dela. E ela entrou na frente e ela tomou 3 tiros. E ali ela morreu. Eu não tinha maturidade para lidar com aquilo que eu fiquei desolado. Na segunda-feira de manhã cedo, quando eu fiquei sabendo que isso foi à noite, no domingo à noite, eu cheguei na segunda-feira de manhã, o portão da clínica estava fechado, meu coração e minhas pernas já gelavam. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, e aí eu já vi de longe uma menina que trabalhava com nós chorando, e ela já veio falando comigo, e eu já não vi mais nada. Eu fiquei desolado. E fiquei perguntando para Deus durante 2 meses por que tinha acontecido isso com ela. E Deus falando assim, eu estou te amadurecendo. E eu não entendi aquilo na época. Hoje eu entendo, Deus estava me amadurecendo. Ele estava me amadurecendo, porque muitas das vezes nós oramos por uma pessoa enferma. Eu lembro da minha tia Fátima, a gente orava para Deus curar ela, para Deus curar. E acabou que Deus recolheu ela. Mas eu já estava maduro o suficiente para entender que nem tudo que a gente pedir para Deus, Deus vai dar para nós. Mas não quer dizer que Ele não está fazendo algo na nossa vida. Aquilo ali é algo grande que Ele está fazendo na nossa vida. Eu aprendi muito quando Deus recolheu a dona Terezinha. E aprendi mais ainda quando Deus recolheu a minha tia Fátima. E Deus fez um grande milagre na minha vida. Então, entenda que quando Deus falar não para você, Ele está fazendo um grande milagre na sua vida. Você só vai entender isso quando você entender que o tutor que está cuidando de você, ele veio de Deus, ele não veio de homem. Ele é o Espírito Santo, direto no coração de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. E é Ele que cuida de cada detalhe da nossa vida. É Ele que cuida de cada passo que nós damos. É Ele que cuida de cada palavra que falamos. Quando falamos coisa que não devemos, o que é que Ele faz? Você não poderia ter falado mentira, você não poderia ter falado aquilo. Quando eu fiquei bravo com Deus, porque a dona Terezinha tinha falecido, Deus tinha recolhido ela, Ele falou comigo, você não poderia ter falado isso de Deus, mas a partir de agora você vai começar a ter um amadurecimento, para você entender que quando o corpo perecer, o espírito vai estar salvo. Então, entenda isso. Quando você pedir algo para Deus, e Deus não te der, entenda, seja maduro para entender que um grande milagre está acontecendo na sua vida. Busque o entendimento de Deus e Ele vai te dar em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor.